o BID, muito em breve, vai lançar um grande financiamento para municípios, né, com $1 bilhão aí no total, né, para apoiar municípios em parceria com o BNDES, né, que o Rodrigo mencionou por alto. Então, a gente teve algumas perguntas sobre como buscar recursos, né? Então, essa parceria BID-BNDES vai proporcionar financiamentos menores, né? Não só aqueles grandões de milhões e milhões de dólares, mas para dar esse salto. Então, também fica esse canal muito importante. E vou fazer a ponte aqui, falando em município importante, com experiência importante, vou convidar o nosso ex-prefeito Rodrigo Neves, que está falando direto de Coimbra, em Portugal, né? Olá, Rodrigo. Outro Rodrigo, agora, prefeito Rodrigo Neves, tudo bem? Olá, Alberto. É um prazer estar com você aqui, também com o Rodrigo, do Banco Interamericano, e todos os colegas policiais, guardas municipais, gestores, profissionais que estão participando dessa iniciativa. Parabéns aí a toda a equipe do Instituto Cidade Segura pela importância desse seminário nesse momento para o nosso país, né? Muito obrigado, Rodrigo. Fazer uma apresentação aqui. O Rodrigo é sociólogo, foi prefeito de Niterói, a segunda maior cidade no Rio de Janeiro, por 2 mandatos, né? Antes tinha sido vereador, deputado estadual, secretário estadual de assistência social. Nos conhecemos há muitos anos, né? E o Rodrigo, quando prefeito, conheceu a experiência de Pelotas, de Canoas, e nos chamou, através da Comunitas também, nos convidou o Instituto Cidade Segura para um grande desafio, construir um pacto, né, contra a violência no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Né? Todo mundo sabe, aqui temos, Rodrigo, nós temos aqui dezenas e dezenas de pessoas acompanhando que são de várias cidades do Rio, né? E todo o Brasil acompanha um pouco o drama do Rio de Janeiro. Né? O drama do Rio é o drama de todos nós, porque o Rio é o nosso cartão postal, né? E nos angustia muito. E o desafio do Rodrigo foi o seguinte: vamos criar um exemplo para mostrar que mesmo no Rio, no estado do Rio, com os seus desafios, é possível. E, felizmente, o Pacto Niterói contra a Violência nasceu e se consolidou e gerou os resultados, né, conforme, muito mais, talvez, do que a gente sonhasse no início, usando evidências. Né? Não tem milagre, gente. É pegar esse conhecimento e jogar, claro, cada um com a sua realidade, né, no território, não é algo copia e cola, mas são com essas referências, e Niterói hoje é um exemplo para o Rio e para o Brasil. Por favor, Rodrigo. Sem dúvida, Alberto. Eu queria agradecer o seu convite, o convite do Instituto, para compartilhar com todos vocês um pouco essa história de muitos anos de tentativa, erro e avanços. E, de fato, é uma iniciativa dentro de um contexto extremamente complexo, que é o contexto do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil, diferente de São Paulo, de Minas Gerais, onde mais da metade da população vive fora da região metropolitana. No Rio de Janeiro, quase 80% da população vive, 12 milhões de pessoas vivem nesse pequeno território da região metropolitana do Rio, um território que se desindustrializou na década de 80 e que sofreu um processo de ocupação desordenada do solo e que, portanto, eu não tenho dúvida, é uma das regiões mais metropolitanas mais complexas do Brasil, especialmente no campo da segurança pública. E contar essa história de Niterói brevemente a vocês mostra que, mesmo num cenário adverso, é possível a gente ter resultados positivos. Então, eu pediria a você para colocar minha apresentação, Alberto, e, mais uma vez, reforçando que não é pouco a iniciativa do Instituto Cidade Segura, no sentido de fazer essa ruptura com uma zona de conforto, de simplesmente cruzarmos os braços diante dessa verdadeira epidemia
de violência nas cidades brasileiras ou de uma prática pouco científica, pouco técnica no enfrentamento do problema da segurança pública. Pode passar para o próximo. Antes de propriamente eu falar, eu queria, sobre a experiência de Niterói, eu queria aqui colocar um texto de um cientista social polonês recentemente falecido, que vem refletindo muito sobre os desafios e refletiu muito sobre os desafios do século XXI. Ele diz que as cidades que, na origem, foram construídas para dar segurança a todos os seus habitantes, hoje estão cada vez mais associadas ao perigo. Com a insegurança, estão destinadas a desaparecer das ruas das cidades a espontaneidade, a flexibilidade, a capacidade de surpreender e a oferta da aventura. Em suma, todos os atrativos da vida urbana. Uma segurança pública eficiente para todos é fundamental para preservar a vida das pessoas, dos cidadãos, mas também é determinante, amigos e amigas, para um desenvolvimento sustentável e o futuro das nossas cidades. Vamos em frente. O contexto de Niterói é o mesmo contexto de todas as cidades, de todos vocês, o contexto da violência na América Latina, que vive uma epidemia de violência. Como vocês sabem, a América Latina tem 8% da população mundial, entretanto, infelizmente, tem 37% dos homicídios do planeta. Da mesma forma, o Brasil, desde que as estatísticas começaram a ser sistematizadas e divulgadas, o Brasil, no início da década de 80, tinha 13 mil homicídios e mortes por causas violentas, chegou ao número alarmante, dramático, trágico, em 2017, de 60 mil homicídios, diminuiu um pouco nos últimos anos, mas ainda estamos num patamar muito acima da média internacional, um patamar inaceitável. Portanto, estamos no contexto da América Latina e do Brasil, onde a violência urbana é um dos principais problemas das cidades. O que temos, na verdade, é uma grande epidemia de violência. Vamos para o próximo. Aqui tem as características da cidade de Niterói. Como eu já falei, é uma cidade que está inserida na região metropolitana do Rio de Janeiro. É uma cidade de mais de 500 mil habitantes, tem a maior renda per capita do estado do Rio, o maior índice de desenvolvimento humano municipal do estado do Rio, tem um índice de desenvolvimento humano considerado muito elevado. Entretanto, como todas as nossas cidades, amigos e amigas, Niterói tem profundas desigualdades sociais, como, por exemplo, nas regiões mais pobres da cidade, nós temos quase 30% de nossos jovens de 15 a 29 anos que não estudam e nem trabalham. São esses, infelizmente, os maiores alvos da problemática da segurança pública, da violência urbana, porque são eles que mais matam e são eles que mais morrem nas nossas cidades. Pode passar para o próximo. Rapidamente, para vocês compreenderem a importância desse plano de segurança pública de Niterói, o Pacto Niterói contra a Violência, eu fiz aqui um breve retrospecto dos problemas enfrentados pela cidade até a última década. Em 1975, houve a fusão do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio, e Niterói perdeu a condição de capital do antigo estado do Rio, que era o interior do estado. E, com isso, vários equipamentos e instalações importantes de segurança pública da cidade se transferiram para a capital, para a cidade do Rio de Janeiro. Nos anos 2000, também nós tivemos a perda de importantes instituições do sistema de defesa do Exército, como batalhões de infantaria, que foram transferidos para a Amazônia, e, com isso, deixaram de circular pela cidade milhares de pessoas vinculadas ao sistema de defesa e instalações vinculadas ao sistema de defesa na cidade. Em 2010, é muito importante contextualizar isso para vocês, houve uma forte expansão das unidades de polícia pacificadora na cidade do Rio de Janeiro. Essa experiência das UPPs que se concentraram na cidade do Rio de Janeiro é uma experiência
que já deve ter sido falado aqui no seminário, muito interessante do ponto de vista da política de polícia de proximidade, sem dúvida é uma experiência muito inovadora no contexto da cidade do Rio de Janeiro, mas ela produziu um efeito colateral que foi a migração das organizações criminosas e da violência para a região metropolitana do Rio. Em 2010, Niterói tem uma explosão de violência com uma letalidade absurda de 43 mortes por 100 mil habitantes no ano de 2010. Portanto, todo aquele processo que eu situei de esvaziamento das instituições de segurança pública na cidade e de agravamento dos problemas sociais produziu um cenário dramático na cidade de Niterói, onde, já no meu primeiro ano de governo, no primeiro ano de gestão, em 2013, a violência em Niterói subia muito mais do que no estado do Rio de Janeiro. Pode passar para o próximo. Bem, com aquele contexto que eu mencionei, com esse histórico, todas as pesquisas de opinião apontavam que a segurança pública era disparado o principal e mais grave problema da cidade de Niterói. Havia uma sensação generalizada de insegurança, e eu diria para vocês até de pânico da população, com algumas ocorrências até cinematográficas, né? Com criminosos assaltando pedestres, transeuntes na orla de Niterói com fuzis. Por isso, a segurança pública foi a minha principal prioridade desde o primeiro momento, desde o meu primeiro mandato. Bem, nós tivemos iniciativas importantes já no início do primeiro mandato que eu queria compartilhar com vocês, que foram muito importantes depois para os resultados que nós tivemos. A criação de um gabinete de gestão integrada, integrando todas as forças policiais e a Guarda Municipal no ano de 2013, a implantação de uma delegacia especializada de homicídios em 2014. A Prefeitura de Niterói, no meu primeiro mandato, investiu muitos recursos na implantação, na instalação de um prédio para a delegacia de homicídios. Para vocês terem uma ideia, Niterói, São Gonçalo, que é uma cidade vizinha com mais de 1 milhão de habitantes, nós tínhamos apenas um delegado e 6 policiais para elucidar os homicídios de toda essa região, de quase 3 milhões de habitantes. E, evidentemente, nada era elucidado. E, a partir de 2014, com a instalação dessa delegacia de homicídios, nós passamos a ter 10 delegados e dezenas de policiais atuando no combate e na elucidação desse tipo de ocorrência criminal. Também investimos recursos da Prefeitura na construção de equipamentos de alvenaria em bairros e favelas, comunidades com maior violência, para a instalação de companhias destacadas da Polícia Militar em 2014 e em 2015. No ano de 2015, concluindo a implantação em 2016, inauguramos um Centro Integrado de Segurança Pública, o primeiro desse tipo numa cidade no Rio de Janeiro, com a concepção de fazer um monitoramento da cidade específico para a segurança pública, com a participação de todas as agências de segurança pública e todas as forças policiais. Então, nós temos hoje mais de 500 dispositivos de monitoramento muito importantes em todas as regiões da cidade. E, finalmente, tratamos de cuidar da nossa corporação, da nossa própria força pública, que também foi muito importante para os resultados posteriores. Fizemos um concurso, investimos em ouvidoria, em doutrina, em formação, numa sede, centro de treinamento, e mais do que dobramos o efetivo da Guarda Municipal de Niterói. Pode passar para o próximo. Meus amigos, apesar de todos esses investimentos que eu mencionei no meu primeiro mandato e de importantes ações de apoio às polícias, os resultados ainda estavam muito aquém do desejado, insatisfatórios, e a sensação de insegurança da população persistia. Então, eu diria para vocês que nós tivemos um momento de virada do ponto de vista do paradigma, de trabalharmos com o conceito de segurança pública com base em evidências, e esse start
esse momento ocorreu quando de um plebiscito que eu convoquei para consultar a população de Niterói sobre o armamento com armas de fogo da Guarda Municipal em 2017. Eu tinha um ponto de vista meu que, em função dos investimentos que nós realizamos na Guarda e na sua capacitação, a Guarda de Niterói tinha características e condições para ter o armamento de fogo, sobretudo diante daquela crise que nós já vivíamos em 2017 no Rio de Janeiro, que ensejou, inclusive, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro em 2017. Entretanto, nesse plebiscito, a população, por ampla maioria, decidiu pelo não armamento da Guarda Municipal, e eu, como um governante democrata, eu acatei a decisão da população, mas o que eu queria ressaltar é que esse plebiscito e todo o debate sobre o plebiscito se transformou num grande debate sobre segurança pública, e ali eu tive a convicção de que a gente não podia fazer, Alberto, nós não podíamos fazer mais do mesmo. Era preciso inovar, era preciso construir um novo paradigma das ações de segurança pública. Então, nós assinamos, em março de 2018, um acordo de cooperação com o Instituto Comunitas, que é liderado por empresários importantes do Brasil, como o José Roberto Marinho, o Carlos Gereissati, a Regina Esteves, que é a sua executiva, e, a partir desse acordo com o Comunitas, no sentido de elaborar um plano com base em evidências, tivemos a chegada em Niterói absolutamente importante, histórica, da consultoria do Instituto Cidade Segura e do Instituto Argumento. A partir disso, já começamos a mudar o paradigma, fazendo a primeira pesquisa de vitimização de Niterói, onde nós conseguimos identificar os níveis de disseminação dos comportamentos violentos e da violência na cidade, porque, como nós sabemos, nem toda violência que ocorre na cidade ela, de fato, é registrada nas delegacias da Polícia Civil, e esse tipo de medida, fazer uma pesquisa de vitimização em Niterói, já foi uma primeira medida desse momento de virada paradigmática de trabalhar com a segurança pública baseada em evidências. Realizamos, a partir disso, dezenas de encontros, foram 92 encontros com a sociedade civil, com o Conselho Comunitário de Segurança, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, igrejas, universidades, o setor privado e todas as agências de segurança, a Guarda Municipal e as polícias, entre o mês de abril e julho de 2018, apresentando os resultados da pesquisa de vitimização e, sobretudo, a concepção de um novo plano que pudesse ir além apenas das ações repressivas de polícia em Niterói, no campo da segurança pública. E aí tivemos, pode passar para o próximo, o lançamento do plano Pacto Niterói contra a Violência no mês de agosto de 2018. Eu queria ressaltar que esse é um plano, não é uma ação. É muito importante que todos os gestores, operadores de segurança que estão nos assistindo e acompanhando essa apresentação, compreendam que a gente precisa ir muito mais além de uma ação pontual da Guarda ou da Polícia. Portanto, é um plano, é mais do que uma ação. É um pacto, porque não é uma ação só do poder público ou só do policial, do guarda municipal. É um pacto que envolveu toda a sociedade no debate da segurança pública e das suas estratégias. E, por último, nós estabelecemos não um pacto pela paz, mas um pacto de Niterói contra a violência, porque a situação era muito grave no campo da segurança pública em Niterói e pareceria para a população algo muito distante da sua realidade, um pacto pela paz. Portanto, é um plano, Pacto Niterói contra a violência, para trazer a violência para níveis minimamente suportáveis do ponto de vista da convivência da cidade. Então, vamos para o pacto a partir dessa apresentação do histórico que eu fiz. Esse pacto, meus amigos e amigas, ele tem alguns princípios e premissas que são muito importantes
na orientação de qualquer estratégia das cidades no enfrentamento à criminalidade e na garantia de uma segurança pública mais eficiente. O primeiro é o protagonismo do poder local. Ninguém melhor do que o poder local que conhece a realidade do território das cidades. Portanto, é muito difícil o governador do estado, o comandante-geral da corporação da Polícia Militar, saber o que acontece em cada cidade, em cada bairro, em cada comunidade de um estado. É muito importante a participação do poder local e esse é um princípio importante do Plano Niterói contra a Violência. Um outro princípio, uma outra premissa importante é a segurança e a prevenção à violência com base em evidências e nas melhores experiências nacionais e internacionais. Não precisa se reinventar a roda, meus amigos. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil e acontecendo no mundo no enfrentamento à segurança pública, no enfrentamento à criminalidade e por uma melhor segurança pública. Então, nós estudamos muito os casos de Bogotá, os casos de Medellín, os casos de Nova York, e como o nosso Alberto comentou, uma experiência que estava se iniciando, mas também muito interessante, e a minha colega Paula vai falar, uma experiência muito interessante na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma terceira premissa que eu queria destacar é a superação da concepção tradicional de segurança pública, focada apenas em ações repressivas ou de polícia. Nós não podemos colocar nas costas dos nossos policiais e guardas municipais o conjunto das mazelas da sociedade que agravam e produzem os problemas relacionados à violência urbana. Portanto, é preciso ter uma concepção mais ampla. A forte mobilização e o engajamento de líderes e integrantes das forças policiais e uma forte cooperação com o governo estadual, isso é muito importante, o engajamento, a consciência de cada um dos agentes das diversas corporações de segurança pública quanto aos conceitos do plano e a cooperação com o governo estadual. Ao longo desses anos, eu tive, nesse período de governo, 4 governadores diferentes, de diferentes partidos, de partidos que não eram os meus partidos, né, o partido que eu estava. Entretanto, nós fizemos uma forte cooperação com todos os 4 governadores no sentido de avançar na agenda da segurança pública em Niterói. A participação intensa da sociedade civil e das instituições na construção das estratégias e das ações do Plano Pacto Niterói contra a Violência também um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, a governança do plano do Pacto Niterói contra a Violência, uma metodologia de aceleração dos projetos e uma gestão para resultados, porque o Brasil tem um déficit enorme de planejamento, sobretudo no setor público. E planejar já é algo muito importante, mas mais difícil ainda, amigos e amigas, do que planejar, é tirar o planejamento, o plano do papel. Por isso, uma governança com metodologia de aceleração de projetos e gestão para resultados é muito importante. E, por último, nós fizemos o maior investimento em segurança pública de uma cidade no Brasil. Foram 400 milhões de reais de investimento, é mais do que muitos estados investem em segurança pública nesses últimos 2 anos, de 2018 a 2020, dentro do contexto das ações do Plano Pacto Niterói contra a Violência. O plano, pode passar para o próximo, ele foi organizado em 4 eixos articulados e integrados, um eixo de prevenção, portanto, ampliando a nossa perspectiva e a nossa agenda e a nossa ação na segurança pública, com forte iniciativa, projetos e ações focados na juventude e nas famílias, policiamento e justiça, convivência e engajamento e ação territorial integrada. Como eu disse, o pacto tem uma metodologia para resultado de monitoramento. Eu queria aqui fazer referência ao coronel Paulo Henrique, que foi comandante do BOP no Rio de Janeiro, comandante das UPPs e do Estado-Maior da Polícia Militar, é o secretário de Ordem Pública de Niterói e que foi um dos coordenadores, junto com a professora Graça, a quem eu também queria agradecer, cientista política da Universidade Federal Fluminense, com trajetória vinculada aos direitos humanos.
Nós, a partir disso, estruturamos o pacto com ações no eixo de prevenção, como a municipalização e a reabertura dos centros integrados de educação pública, idealizados pelo saudoso Darcy Ribeiro, para que eles pudessem retornar a ser um equipamento de educação, inclusão, cultura e esporte da juventude. Um outro programa muito importante que nós implantamos a partir desse programa do Pacto Niterói contra a Violência é o Niterói Jovem Ecossocial, com a criação de frentes de oportunidade, com bolsa para centenas de jovens nas maiores favelas e comunidades de Niterói. Pode ir à frente. O programa Jovem Aprendiz, que é um amplo programa de iniciação musical, e o papel da cultura, da música no enfrentamento à violência é muito interessante. É importante que a gente, inclusive, estude os casos de sucesso. Um jovem que aprende a tocar um instrumento musical, que empunha um instrumento musical, dificilmente na vida ele vai empunhar uma arma, se nós tivermos a capacidade de oferecer oportunidade para esses jovens. Um programa de poupança escola, um programa de banco de oportunidades, integrando o setor privado para que se crie oportunidades de inclusão produtiva da juventude. O programa Escola da Paz, que eu também queria ressaltar, já deve ter sido muito bem falado, que é um programa muito necessário, que diz respeito o desenvolvimento de metodologias de desenvolvimento socioemocional das crianças nas escolas. A Escola da Família de Niterói, que é um sistema, um programa, também aí no caso com o programa Saúde da Família, Médico de Família, de educação parental das nossas gestantes, das nossas famílias, e também um outro programa que eu queria ressaltar também, que é a Clínica da Justiça, né, que é um programa em parceria com o Conselho Nacional de Justiça de apoio, assistência e acompanhamento aos egressos do sistema penitenciário e também os egressos do sistema socioeducativo. Bem, para além do eixo da prevenção, tivemos um forte investimento, meus amigos e amigas, no eixo de policiamento e justiça, onde criamos o Observatório Municipal de Segurança Pública de Niterói. Aqui está, meus amigos e amigas, aqui está a segurança pública com base em evidências. O Observatório Municipal foi muito importante porque ele produz informações em tempo real sobre a situação da violência em Niterói e também estatísticas da evolução ou a redução da violência na cidade. Então, a criação de um observatório, e aqui capitaneado pela Guarda Municipal de Niterói, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, foi algo absolutamente importante para o êxito do nosso plano. E, a partir dos informes, das informações produzidas no observatório, o planejamento integrado de policiamento. Nós criamos as inspetorias da Guarda Municipal com a mesma lógica das distritais da Polícia Civil e das companhias da Polícia Militar. Então, hoje nós temos 5 inspetorias da Guarda Municipal, 5 companhias da Polícia Militar e 5 distritais da Polícia Civil, com o olhar sobre o mesmo território. E eles, a cada 15 dias, com base nos pontos quentes da cidade, desenvolvem um plano de policiamento integrado das forças públicas na cidade. Isso, meus amigos e amigas, é segurança pública baseada em evidências. Fizemos um grande programa de policiamento, de reforço ao policiamento diante das dificuldades do governo do Estado, através do PROEIS e do programa Niterói Presente. Então, a Prefeitura fez um acordo com a Polícia Militar e a Prefeitura contrata policiais militares para atuar em Niterói nos seus horários, nos seus dias de folga. E uma parceria com o Exército Brasileiro, onde nós recrutamos aqueles meninos que se formam no Exército para atuar como agentes civis do programa Niterói Presente. Aqui nós combatemos a criminalidade de 2 formas. Nós ampliamos a ostensividade da força pública com esses meninos treinados no Exército
e evitamos que esses meninos, muitas vezes, por falta de oportunidade nas suas comunidades, se engajem no crime, na criminalidade, no tráfico de drogas, portanto, retirando uma mão de obra qualificada do tráfico de drogas nas favelas e comunidades de nossa cidade. Prefeito, implantamos o cerco eletrônico total que eu fiquei no Centro Integrado de Segurança Pública e fizemos um programa de incentivo ao desempenho para os agentes de segurança. Vamos para o próximo. Na área da convivência e engajamento do cidadão, fizemos um plano decenal estratégico para a Guarda Municipal e um Código Municipal de Convivência que explicita a nova missão da Guarda Municipal como uma polícia comunitária e como um elemento fundamental de mediação de conflitos. Fizemos a parceria com o Disque Denúncia, ampliando e muito a participação dos niteroenses na denúncia das organizações criminosas na cidade e com o Tribunal de Justiça, igrejas e associações de moradores, criamos uma rede de mediação de conflitos, capacitando líderes para a comunicação não violenta nas comunidades. Vamos em frente. E, por último, no eixo da ação territorial integrada, nesse curto período, fizemos importantes investimentos em iluminação pública, ordenamento urbano, regularização de ambulantes, combate ao comércio irregular e de produtos piratas, a implantação de dezenas de equipamentos públicos e áreas de lazer e esportes em comunidades e favelas e grandes intervenções urbanas naqueles que eram os territórios mais conflagrados e ocupados pela criminalidade, como é o caso do bairro do Caramujo, que recebeu um mega investimento da Prefeitura, inclusive com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse equipamento é um dos equipamentos que foi implantado, junto com investimento em habitação, saneamento, escola, unidades de saúde, e agora estamos fazendo no Complexo do Viradouro com recursos da Prefeitura. Pois bem, meus amigos e amigas, todo esse esforço não foi em vão, e aí eu queria mostrar para vocês os resultados. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 200 roubos de veículos por mês em Niterói, uma coisa assustadora para uma cidade como Niterói, e nós conseguimos, nos últimos 3 anos, reduzir para menos de 25% do que era a ocorrência de roubo de veículos, hoje chegando ao patamar de 40, em média, 40 a 45 veículos roubados por mês, o que, evidentemente, ainda é elevado, mas é muito, muito, muito melhor do que nós tínhamos, um cenário muito de maior controle da epidemia da violência urbana do que nós tínhamos no que diz respeito ao roubo de veículos. Pode passar o próximo. O roubo de rua também é uma redução muito significativa. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um patamar de 400 roubos de rua, o que reflete muito na sensação de insegurança nas nossas cidades, e reduzimos isso em mais de 70% para um patamar de 100, 115, 120 ocorrências por mês em Niterói. Vamos em frente. Próximo. E aí as manchetes de jornal que nos anos anteriores e no início da década eram as manchetes sobre a violência, começaram a ser as manchetes de redução significativa sistemática dos indicadores. Aí nessa tela, como vocês podem ver, eu já falei de roubo de rua, roubo de veículo, mas, por exemplo, roubo de carga, houve uma redução de 50% no roubo de carga em Niterói ao longo desse período de funcionamento e execução do plano Niterói contra a violência. Queria destacar para vocês que aquela letalidade violenta de 2010, que chegava a 43 mortos por 100 mil habitantes, chegou em 2020 a 19 por 100 mil habitantes, também uma redução muito significativa da letalidade violenta, que não é apenas homicídio, mas também é homicídio, é redução de homicídios, o que é um resultado extremamente significativo. Para concluir, Alberto, o próximo, eu queria, então, compartilhar rapidamente com vocês as lições e os limites. Eu coloquei aqui 3 lições
e 3 limites que eu vejo às ações municipais, às ações locais no campo da segurança pública. A primeira lição, meus amigos e amigas, é que não há solução mágica para uma problemática tão complexa e multicausal de várias causas como a segurança pública. Niterói, após décadas entre tentativas e erros, encontrou um caminho para níveis menos dramáticos de violência. Nos últimos anos, reduziu 80% o roubo de veículos, 75% o roubo de rua e 50% a letalidade violenta. Hoje, são os melhores resultados dos últimos 17 anos, desde que as estatísticas começaram a ser feitas, e os melhores resultados da região metropolitana do Rio. Uma segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, e aprendizado desse processo que eu tive, é que não é possível mais negligenciar a participação das prefeituras e do poder local. Não só é possível, mas é necessário, melhor para a prevenção à violência, a participação das cidades e o engajamento dos municípios. Está muito evidente que os governos estaduais sozinhos não são capazes de prover uma segurança pública mais eficiente. O cidadão, ele não é federal, estadual ou municipal, ele é cidadão, e ele espera e precisa de respostas e ações mais eficazes do poder público para a segurança pública. E uma terceira lição dessa experiência de Niterói é que, para implantar um plano de segurança pública com base em evidências, é fundamental a constituição de órgãos gestores locais para a área da segurança pública e da ordem pública, sejam secretarias de ordem pública, secretarias municipais de segurança pública, e, por outro lado, a existência das guardas municipais. Eu quero aqui fazer a defesa do papel absolutamente necessário nesse contexto das guardas municipais, mas guardas municipais bem estruturadas, bem formadas, institucionalizadas, além, claro, de uma forte cooperação com os governos estaduais. E aí eu vou falar dos 3 problemas que eu considero são problemas. O sistema de segurança pública no Brasil pouco mudou desde a redemocratização do país e não há uma clara definição legal quanto à atribuição dos municípios na área da segurança pública e muito menos programas e recursos dos governos estaduais e federal para as ações municipais na área da segurança pública. Há uma baixa eficiência da política de drogas e uma reduzida eficácia dos programas e ações de combate ao tráfico e ao comércio ilegal de armas no país. Um outro desafio, outro limite, diz respeito a uma posição equivocada, do meu ponto de vista, de se insistir na privatização da segurança pública com tentativas de facilitação do acesso do comércio de armas de fogo para toda a população e a disseminação do fenômeno das milícias, que já é conhecido no Rio de Janeiro. Isso contraria, meus amigos, a função básica do Estado e do contrato social, segundo a teoria weberiana, que é o monopólio do uso da força por parte do Estado. E, por último, também um limite às nossas ações futuras diz respeito às consequências imprevisíveis da pandemia do Covid-19 no Brasil, que é a mais grave crise da história de nossa geração, mas também é uma crise social, política, institucional e uma crise econômica. Nós ainda não temos dimensão dos impactos que, evidentemente, essa crise sanitária vai ter na área da segurança pública nos próximos anos. Pode ir adiante. Eu queria concluir a minha fala com essa expressão de um sociólogo português que diz respeito à construção da esperança. Esperar sem ter esperança é a pior maldição que pode cair sobre um povo. E muitas das vezes a gente vê isso nas nossas cidades. Mas a esperança, meus amigos, ela não se inventa. Ela se constrói com alternativas à situação presente, a partir de diagnósticos que habilitem os agentes sociais e políticos a serem convincentes no seu inconformismo e realistas nas alternativas que propõem. A segurança pública, com base em evidências, é exatamente isso. Eu queria, então, agradecer a escuta de todos e todas, deixando a vocês aqui o site oficial do Pacto Niterói contra a Violência da Prefeitura de Niterói. Eu não estou mais lá,
Estou, como o Alberto colocou, fazendo aqui uma pesquisa com o pesquisador convidado da Universidade de Coimbra, mas o prefeito Axel Grael, que foi eleito, era o meu vice-prefeito, certamente está dando continuidade com toda a equipe ao plano Pacto Niterói contra a Violência. Muito obrigado, Alberto. Não sei se atingiu o objetivo esperado, mas eu queria também deixar a vocês o meu e-mail para, eventualmente, contatos de vocês. Foi um prazer estar com vocês todos aqui. Muitíssimo obrigado, prefeito Rodrigo. Com certeza atingiu todos os objetivos, né, de trazer uma experiência concreta, né, de tudo isso que a gente vem falando de evidências, né? Então, a gente chegou numa cidade, o Instituto teve essa oportunidade, que já vinha fazendo investimentos na área, um esforço grande, e conseguiu sistematizar esses projetos e potencializar eles com as evidências, né? E isso provocou o salto de qualidade no resultado, né? Então, acho que é um case muito bacana. Convido a todos para conhecerem os projetos do Pacto. Como qualquer projeto, tem seus limites, tem coisas que ainda precisam melhorar, mas o impacto concreto nos índices de criminalidade, que é o que importa, né, é algo realmente muito forte, né? Eu lembro muito bem nos dias, nas primeiras semanas que a gente chegou, né, prefeito? Aquela onda de roubo de carga, roubo a pedestre, era algo assim, as pessoas apavoradas, né? Todo mundo conhece um pouco do Rio, pessoas com fuzil na beira da praia. E claro que ainda há muito o que fazer, né? Mas essa realidade, em questão de meses, foi transformada, né? Com esses ajustes nos programas, né? Então, é um grande case. Tomara que todo o Rio de Janeiro possa vir beber um pouco da experiência de Niterói, né? Para que o Rio, todas as cidades possam dar esse salto, né? Um dos projetos que foi uma referência, o cercamento eletrônico, né? A cidade tinha alguns pontos, a gente ajudou com a experiência de Vitória, de Campinas, Indaiatuba, um sistema mais inteligente, né? É um dos grandes exemplos, né? Não só o gasto em tecnologia, sim, mas esse gasto com evidência, com inteligência, dá o salto de qualidade, né? Então, é um grande case, prefeito, e lhe agradeço muito por essa oportunidade, né, de trabalhar com o senhor, de trabalhar no Rio de Janeiro com os seus desafios. A gente, acho que todo brasileiro sonha, né, em ver o Rio de Janeiro verdadeiramente se tornar um lugar de paz. Eu acho que quando isso se tornar realidade, acho que o nosso país vai ser outro, né? Quando a foto do Rio de Janeiro for só aquela beleza natural, a beleza cultural do Rio, e não essa tragédia humana que o Rio vive. Então, que o exemplo se espalhe pelo Rio e pelo país. Muito obrigado. Olha, Alberto, eu queria agradecer a você e, mais uma vez, reforçar a importância de uma instituição como o Instituto Cidade Segura, que faz a gente sair de uma zona de conforto, faz a gente sair de uma postura muito apática e passa a ter um olhar mais científico, mais técnico. E aí eu acho que vários debatedores devem ter falado sobre isso. Isso diz respeito à vida das cidades e à vida das pessoas. Isso não é de esquerda ou nem de direita, né? Isso diz respeito a fazer uma política com base na ciência, na técnica. Eu diria para vocês que, até em função desse contexto da pandemia, que esse papel de vocês do Cidade Segura é como se fossem os nossos respiradores intelectuais para enfrentar a epidemia da violência no Brasil. A gente precisa que mais instituições como vocês possam produzir conhecimento, orientar, para que a gente possa ter resultados efetivos. E, já que estamos também no contexto de uma pandemia, eu diria para vocês que não tem outra vacina, como a vacina contra o coronavírus, que não seja o planejamento e muito trabalho perseverante, disciplinado, sério, dedicado, para que a gente possa ter os resultados que nós tivemos em Niterói na área da segurança pública.
não apenas do prefeito ou do secretário de Segurança Pública, mas do conjunto de profissionais e operadores da área de segurança pública. Os policiais militares, os policiais civis, os guardas municipais, que deram uma contribuição determinante para que esse resultado de Niterói pudesse hoje ser compartilhado com vocês. Então, foi um prazer estar aqui compartilhando essa experiência, que, como você muito bem colocou, como todo processo social, ela não está acabada, concluída, e ela é imperfeita. E são seminários como esse que nos ajudam a melhorar cada vez mais.